O peso de uma mochila de 20 quilos em uma trilha de alta montanha não é constante. Nos primeiros quilômetros, ele é apenas uma carga física que o corpo aprende a equilibrar. Depois de 10 horas de subida, ele se torna uma extensão da própria estrutura óssea, uma âncora que dita o ritmo da respiração e a cadência de cada passo. Quando o terreno é instável e a visibilidade cai bruscamente devido a uma névoa densa, esse mesmo peso deixa de ser apenas carga e passa a ser uma variável de risco. Um passo em falso, um desequilíbrio causado pelo deslocamento do centro de gravidade, e a sobrevivência deixa de ser uma questão de resistência para se tornar uma questão de geometria e tempo. A maioria das pessoas acredita que o perigo em ambientes isolados reside apenas na falta de recursos, como a escassez de água ou a queda repentina de temperatura. No entanto, a falha real, aquela que precede o acidente, quase nunca é um evento catastrófico repentino. Ela é silenciosa, acumulada em pequenas decisões que parecem irrelevantes no momento em que são tomadas. Porque um indivíduo experiente, treinado para avaliar riscos, decide ignorar sinais claros de uma mudança climática ou negligencia a verificação de um equipamento básico. A resposta não está na falta de conhecimento, mas na forma como o cérebro humano tenta otimizar o gasto de energia quando o corpo atinge o limite da exaustão. O primeiro estágio de uma situação de isolamento hostil começa muito antes do desastre. Ele começa na confiança excessiva na familiaridade do ambiente. Quando alguém conhece uma rota ou domina uma técnica de sobrevivência, a tendência é reduzir a margem de segurança. É o que chamamos de normalização do desvio. Você atravessa um trecho perigoso uma vez sem problemas, então, na segunda vez, o protocolo de segurança parece um exagero desnecessário. É nesse intervalo que a realidade do ambiente se sobrepõe à percepção de quem o percorre. O ambiente não possui intenções, não guarda rancor e não se importa com a experiência do sobrevivente. Ele apenas reage às leis da física e da biologia. Considere a dinâmica da hidratação e da temperatura central. Em um ambiente de alta altitude, o ar é seco e a perda de umidade através da respiração é acelerada. O corpo, focado em manter o aquecimento muscular, frequentemente suprime a sensação de sede. Se o sobrevivente decide não parar para beber água porque o esforço de retirar a mochila e abrir o compartimento parece grande demais para sua reserva de energia atual, ele está tomando uma decisão técnica baseada na percepção imediata, não na necessidade biológica. Esse é o momento em que a sobrevivência começa a ser comprometida. Uma desidratação leve reduz a capacidade cognitiva e a precisão dos movimentos, tornando o terreno, que antes era navegável, um obstáculo real. A pressão física e mental em isolamento cria um efeito de túnel. O foco se estreita apenas para o próximo passo. A visão periférica, tanto física quanto intelectual, diminui. A capacidade de olhar ao redor, notar uma mudança na direção do vento ou o acúmulo incomum de nuvens em um vale próximo, desaparece. O sobrevivente entra em um estado de economia de processamento. Ele para de questionar se o caminho escolhido é o melhor e passa a seguir apenas o caminho que exige menos esforço imediato. É aqui que a maioria dos acidentes ocorre. Não é uma falha de coragem, é uma falha de gerenciamento de energia. Existem relatos recorrentes sobre pessoas que, ao se verem perdidas, começam a caminhar em círculos ou em direções opostas ao seu objetivo. O fenômeno é conhecido como desorientação de movimento. Sem pontos de referência claros, o cérebro tenta compensar a falta de estímulos visuais, criando rotas que parecem lógicas, mas que na verdade são apenas projeções do desejo de encontrar uma saída. O cansaço extremo altera a percepção da distância e do tempo. Uma hora de caminhada parece ter durado 10 minutos, ou 10 minutos parecem uma eternidade.
Essa distorção temporal é um dos indicadores mais críticos de que o corpo está entrando em colapso. O que acontece quando o equipamento falha nesse momento? Digamos que uma bota cede, um fecho de mochila quebra ou um sistema de navegação perde o sinal. Para quem está em condições normais, isso é um inconveniente. Para quem está no limite da exaustão, é uma crise existencial. A energia necessária para resolver um problema mecânico simples, como improvisar um concerto, pode ser a mesma energia que o corpo reservava para o aquecimento noturno. Aqui, a decisão de parar para consertar ou continuar com o equipamento defeituoso é o ponto de virada entre a autonomia e a dependência do resgate. A sobrevivência em ambientes extremos é, em última análise, um jogo de gerenciamento de dívidas. Cada decisão que você toma, seja comer uma barra de proteína, parar para descansar ou escolher um abrigo, é um empréstimo de energia. Se você gasta mais energia do que o ambiente permite recuperar, a dívida se torna impagável. O corpo começa a canibalizar suas próprias reservas e a clareza mental diminui drasticamente. O problema é que, conforme a dívida aumenta, a capacidade de avaliar o tamanho dessa dívida diminui. É um ciclo de feedback negativo onde o sobrevivente se sente mais capaz do que realmente está, justamente quando está mais perto do limite. Muitas vezes, a solução para um problema extremo não é agir, mas sim cessar toda a atividade. O conceito de abrigar-se e esperar, embora pareça passivo, é uma das manobras mais difíceis de executar. O instinto humano grita para que continuemos em movimento, para que busquemos a salvação através da ação. No entanto, em uma tempestade ou na escuridão total, o movimento aumenta exponencialmente o risco de lesão ou perda de rumo. O sobrevivente que consegue forçar a mente a aceitar a imobilidade, mesmo sob o medo intenso, está, na verdade, tomando a decisão mais técnica e correta possível. Ele está preservando o ativo mais valioso que possui, a temperatura corporal e a integridade física. A espera, no entanto, não é um estado de repouso. É um estado de vigilância ativa. É preciso manter o corpo isolado do solo, gerenciar a umidade das roupas e manter a mente ocupada com tarefas pequenas e concretas. O isolamento prolongado em um abrigo improvisado traz um novo tipo de desafio, a alucinação auditiva ou visual. O silêncio absoluto, ou o ruído constante do vento, pode fazer com que o cérebro tente preencher as lacunas sensoriais. Sobreviventes relatam ouvir vozes ou ver formas onde não existem. Entender que isso é um processo biológico normal de um cérebro privado de estímulos é o que separa quem mantém o controle de quem entra em pânico. Quando o resgate finalmente se aproxima, a situação não termina instantaneamente, ora há um risco real de erro na etapa final. O desejo de ser encontrado é tão avassalador que o sobrevivente pode cometer atos imprudentes, como abandonar um abrigo seguro para caminhar em direção a um sinal de resgate distante, ou acender um fogo que pode causar um incêndio descontrolado ou consumir o pouco oxigênio restante. A transição da condição de sobrevivente para a de resgatado exige o mesmo nível de disciplina e controle que a fase de luta pela vida. Ao analisar essas situações, percebemos que a sobrevivência não é sobre ser um herói ou ter habilidades sobre-humanas. É sobre a capacidade de manter um diálogo constante com a própria realidade. É a habilidade de reconhecer quando o corpo está mentindo para a mente. É a consciência de que o ambiente não é um cenário de fundo, mas um participante ativo que dita as regras do jogo. A sobrevivência depende de detalhes concretos, como a escolha de um nó, a proteção de uma fonte de calor ou a decisão de poupar energia. No final das contas, o conflito entre o corpo e a mente é o que define a experiência. O corpo quer parar, quer dormir, quer ignorar a dor. A mente quer sobreviver, quer encontrar uma solução, quer manter a lógica. Quando esses dois entram em colapso,
Quando a mente começa a aceitar as justificativas do corpo para o erro, a sobrevivência torna-se uma questão de sorte. E a sorte, em ambientes hostis, é um recurso que não pode ser planejado ou estocado. A história de quem sobrevive a situações extremas raramente é uma história de triunfo grandioso. É agudo, na maioria das vezes, uma história de pequenas correções de curso feitas sob pressão insuportável. É o reconhecimento de que, diante da imensidão de uma montanha, de um deserto ou de um mar, a única coisa que realmente possuímos é a próxima decisão. E é nessa decisão, quase imperceptível para quem vê de fora, que a vida é mantida ou perdida. A natureza da sobrevivência não está no grande gesto final, mas na persistência silenciosa em não cometer o próximo erro. O ambiente sempre oferece uma saída, mas ela raramente é aquela que o nosso instinto, exausto e distorcido pela pressão, nos diz para seguir. A sobrevivência é, acima de tudo, o exercício de desconfiar da própria vontade em favor da realidade dos fatos.